Se Deus é tão bom e deseja a nossa felicidade, por que tantas pessoas o rejeitam ou ignoram os seus apelos? É exatamente isso que vamos perguntar a essas pessoas. Será que elas têm uma boa explicação? Acho que é por falta de conhecimento. Eu acho que é até a falta de informação, né? Que esse pai é uma pessoa suprema e o jovem não está assim ligado a Deus. Ele prefere outras coisas mais fúteis, né? Porque é mais fácil de você realizar do que amar a Deus até e respeitá-lo. É que nós estamos num país livre, então cada um tem a sua crença, seu modo de pensar, e às vezes também não gosta de ser interferido sobre esses pensamentos, né? Cada pessoa tem a sua maneira de acreditar nele, de ver ele, mas eu acho que rejeitar ninguém rejeita, não. Tem pessoas que pode ser que não creem nele, tá? Ou não tem uma crença formada, mas na hora do aperto sempre pede a Deus, né? Isso sem dúvida. Acho que é falta de amor e fé no coração. Às vezes é a falta de conhecimento da palavra, né? Eu creio que faz parte do egoísmo mesmo das pessoas, né? Eles estão mais preocupadas consigo mesmo e não pensam em Deus. Porque as pessoas estão voltadas para outro tipo de atividade hoje em dia, outro tipo de pensamento. A coisa hoje é mais material, é mais bens, é mais... tudo, mas menos Deus. Mais uma vez, vamos pedir a presença de Deus conosco. Nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, que privilégio é tratar das coisas da Tua Palavra. Pai, hoje à noite, milhares e milhares de pessoas estão ouvindo, estão esperando uma mensagem de Ti. Possivelmente 300 a 350 mil pessoas em igrejas, salões, casas, muitos no Brasil, alguns na Europa, Portugal e outros lugares. Pai, é minha oração que ninguém seja desapontado hoje, mas que todos possam receber, incluindo aquele que fala. Nosso coração está aberto. Nós queremos saber a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Uma igreja evangélica que usava o sistema congregacionalista, que escolhia o seu próprio pastor, ficou sem pastor. Estavam procurando um novo pastor e a comissão se reuniu. E receberam muitas cartas de aplicações. Pessoas que estavam se oferecendo para ser pastor daquela igreja. E estudaram todos e até convidaram alguns dos pastores para aparecer diante da comissão. Mas não gostaram de nenhum. Um era gordo demais, outro magro demais. Um era feio, outro era bonito, mas não gostaram da voz dele. Outro não tinha estudo suficiente. Outro não tocava piano. Sempre achava um motivo. E um dos anciões estava ficando um pouco cansado dessa história. Pensava que a comissão estava sendo exigente demais. E ele resolveu fazer uma coisa. Ele reuniu a comissão mais uma vez e disse: eu recebi uma carta agora de alguém que gostaria de ser nosso pastor. Gostariam que eu lesse a carta para a comissão? E falaram: sim, nós gostaríamos de ouvir a carta. E ele abriu o envelope
E lá tinha uma carta de um pastor que disse: prezados senhores, fiquei sabendo que estão procurando um pastor para sua igreja. Gostaria de candidatar-me para a posição. Tenho muitas qualificações. Sou um pregador já há muitos anos. Também tenho experiência em escrever. Muitas pessoas dizem que sou um bom administrador. Sempre tenho sido um bom líder. Tenho mais de 50 anos de idade. Nunca fiquei num lugar mais do que 3 anos. Em alguns lugares precisei fugir da cidade por causa de distúrbios que causei. Já fui preso 3 ou 4 vezes, mas não cometi crime algum. Não tenho muita saúde, mas ainda trabalho bastante. Geralmente, as igrejas onde fui pastor têm sido igrejas menores. Não tenho tido boas relações com as autoridades das cidades onde tenho trabalhado. Alguns deles me ameaçaram e até me agrediram fisicamente. Às vezes me falha a memória e não posso me lembrar dos nomes das pessoas que batizei. Se me empregarem, prometo fazer meu melhor como seu pastor. Depois de ler a carta, o ancião olhou para a comissão e disse: o que acham? Querem empregar este homem? E a comissão ficou horrorizada. Mas quem teve a coragem de escrever uma carta assim? Nossa bela igreja, empregar um homem que já foi preso várias vezes, um criminoso, um homem idoso que falta memória, um homem que não tem saúde. Um dos membros se levantou e disse: olha, eu quero saber quem teve a coragem de escrever tal carta. Ah, disse o ancião, olhando a carta, aqui está assinado. Está assinado por o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o homem que foi preso várias vezes. Eu creio que muitas pessoas hoje não gostariam de ter o apóstolo Paulo como pastor. Eu acho que muitas pessoas ficariam com muitos problemas ter um pastor como assim. Porque pastor Paulo falava a verdade. Ele não tinha medo. Ele enfrentava os problemas, mas também causava problemas. Quando ele pregava, sempre houve problemas na cidade. Porque ele não se preocupou em agradar as pessoas. Ele somente teve uma preocupação: falar a palavra de Deus, custa que custa. Usar a espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus. Muitas vezes tenho visitado um lugar no Oriente Médio, um porto do mar Mediterrâneo, onde tem as ruínas de uma cidade que existia ali. A cidade se chamava Cesareia Marítima. Tem 2 cidades em Israel chamadas Cesareia. Tem Cesareia de Filipe e Cesareia Marítimo. Cesareia Marítimo foi uma cidade muito moderna, mesmo 2 anos atrás. Tinha águas quentes e frias, tinha todas as coisas modernas. Foi construída essa cidade por Herodes, chamado Herodes o Grande. Paulo passou muito tempo nessa cidade, porque era o porto de onde ele saía pelo mar Mediterrâneo para fazer suas viagens. E voltava também sempre para Cesareia. Eu andei em Cesareia, visitei o grande teatro, e imaginei que Paulo ainda estivesse lá. Tentei pensar como teria sido no seu tempo. Lá em Cesareia morava um evangelista chamado Filipe. Tinha 4 filhas e todas as 4 filhas tinham o dom da profecia.
eram profetisas. Lá havia uma igreja, uma congregação. E ele, voltando das viagens além mar, voltava para Cesareia. E lá ele passava tempo com os irmãos, saindo e voltando nas suas viagens. Ele voltou de uma das suas viagens, chegou em Cesareia e lá se reuniu com o povo. E enquanto ele estava lá, aconteceu uma coisa curiosa. Apareceu mais um profeta. Este profeta, a Bíblia fala dele, mais um profeta que apareceu, e ele tinha o nome de Ágabo. Ele chegou e deu uma lição para as pessoas lá. Ele tinha um cinto, e ele pegou o cinto, e ele amarrou as suas próprias mãos com o cinto, e seus pés, e ele disse para as pessoas lá: esta é uma ilustração. O apóstolo Paulo está querendo ir para Jerusalém. E quando ele for para Jerusalém, ele será preso. As suas mãos e seus pés serão amarrados. E este cinto que estou usando é só para mostrar uma ilustração. A Bíblia diz: demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou. Então ele falou que Paulo seria amarrado dessa maneira. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Esse povo amava a Paulo. Eles cuidavam tanto de Paulo: por favor, não vai para Jerusalém, é perigoso. Em Jerusalém tem muitos inimigos seus. Não vai lá. E choraram e imploraram ele. Mas Paulo não era um homem de falta de coragem. Ele disse: eu não tenho medo. Se Deus quer que eu vou para Jerusalém, eu vou para Jerusalém. Se for a vontade de Deus que eu seja preso, eu serei preso. Se Deus quer que isso aconteça, não me importa. E ele foi para Jerusalém e foi preso. Os judeus o odiavam. Ele havia sido um líder dos judeus, mas quando ele se tornou cristão, os judeus todos o odiavam. Ele foi lá, e lá aconteceu uma coisa. Tinha um grupo de judeus, e disse a palavra em Atos 23:12, quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, juraram que não haviam de comer enquanto não matassem Paulo. 40 judeus fizeram um pacto, uma greve de fome. Se nenhum de nós vai comer nada, nem beber água, até matar Paulo. Mas Deus estava trabalhando. E Deus fez uma intervenção interessante. Disse: mas o filho da irmã de Paulo entrou na fortaleza e tudo avisou a Paulo. O seu sobrinho ficou sabendo desse pacto. E assim os líderes durante a noite tiraram Paulo secretamente da cidade de Jerusalém e levaram ele de volta para a cidade de Cesareia. E lá ele entrou em julgamento. Foi para Cesareia e lá um homem chamado Félix se tornou juiz do evangelista de Deus. Um homem chamado Félix. Quem era este homem? A história dele não é uma história bonita. Em poucas palavras, Félix foi um político sujo. Eu sei que não existe isso no Brasil. Todos os políticos são honestos, não é? Mas ele não foi. Ele foi um político muito sujo. Ele
estava ansioso a condenar o Paulo porque ele não gostava da religião de Jesus Cristo. Além disso, ele estava sempre pronto para agradar os judeus, porque ele queria se promover a si mesmo. Ele sempre queria fazer a vontade dos judeus, não importava o que era. E ele também estava sempre procurando agradar o imperador romano. E ele estava pronto a fazer qualquer coisa para essa finalidade. Ele foi promovido de uma posição para outra até chegar a ser o governador de Judeu. E agora ele se tornou o juiz de Paulo. Como governador, ele praticou muitos atos de corrupção, porque ele não era um homem honesto. E ao seu lado estava uma mulher. Lendo a história, temos a impressão que esta mulher fosse a esposa de Félix. Mas estudando a história mais profundo, descobrimos que era somente amante. Era esposa de outro homem. A filha de Herodes Agripa. É uma pessoa que nasceu, na realidade, uma mulher muito bonita. Era uma mulher de grande charme, muita beleza física. Ela havia casado com o rei dos Amessenses, mas não se deu com ele, largou ele e agora estava vivendo como amante de Félix. Agora estamos conhecendo o casal que estava julgando o apóstolo. Um casal de baixo moral, um casal que não se preocupava com justiça nem honestidade. Seria a hora de Paulo falar algumas palavras bonitas, não é, para eles, para agradá-los. Falar um pouco da beleza dela e da inteligência dela para ver se acontecesse uma coisa ao seu favor. O assunto que ele usou, os assuntos, a justiça. Aquele casal não tinha interesse em justiça. Ao contrário, eles pensavam só em posição, honra, político. Que assunto pregar para um casal deste? Não seria um casal que um assunto que ia agradar. Um casal que não estava interessado em justiça, mas Paulo pregou em termos claros os preceitos do Evangelho de Jesus Cristo sem medo. Ele estava mais interessado na salvação do casal do que qualquer outra coisa. E ele usou palavras duras para um homem que não queria saber de justiça. Ele falou do domínio próprio, ou traduzido em algumas Bíblias, temperança. Mas o próximo passo que ele tomou era mais forte. O terceiro assunto, a terceira doutrina que ele apresentou foi o juízo vindouro. Ele disse, olha, um dia o grande Deus do céu Jesus vem a segunda vez como Rei dos Reis, o Salvador que vocês desprezaram. Dos 3 assuntos que ele pregou, das 3 doutrinas que ele apresentou, este era o pior para Félix. Em pouco tempo, Félix se esqueceu que ele era o juiz. Paulo colocou diante dele um quadro do julgamento final. Em pouco tempo, Félix não era juiz, nem Drusila, eles eram os julgados. Eles começaram a reconhecer que é um juiz maior. O governador de Judeia não tinha poder total. Paulo disse, tu vais enfrentar um juiz muito maior, muito mais importante. Ele falou do julgamento final. Muitos pregadores não querem falar nesse assunto, porque a Bíblia diz que todos nós enfrentaremos o julgamento. Mas ele falou em termos muito claros sobre o julgamento final, quando todos os seres humanos terão que enfrentar o relatório da sua vida.
Ninguém vai escapar, todos nós teremos de dar conta da nossa vida, dos nossos atos e até os nossos pensamentos. Paulo falou para eles de um dia em que os livros estarão abertos diante do trono de Deus, porque Deus está mantendo relatórios dos atos de cada pessoa, dos pensamentos, de tudo que falamos, tudo relatado. E ele falou de um dia da segunda vinda de Cristo, quando as trombetas soarão. As trombetas soarão e todos enfrentarão o grande juiz do universo para dar contas das suas obras. Ele falou do tempo que Jesus virá dividir as pessoas. Os justos e os ímpios serão divididos. O grande rei dirá para as pessoas no seu lado direito: vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Será um dia muito feliz para estas pessoas, mas para outras pessoas será um dia muito triste. Pessoas estarão fugindo de Deus, não estarão contentes com a sua vinda. E estas pessoas dirão, o que a Bíblia disse? Para as pessoas ao seu lado esquerdo dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Ele disse: Félix, Drusila, em que lado vocês estarão? Ele pregou uma mensagem forte, ele fez um apelo. E o que aconteceu com Félix? Ele começou a tremer. Se esqueceu que ele estava em poder. Aqui estava diante dele um pregador com as mãos amarradas com cadeias. Mas o pregador tinha mais poder do que ele. E a Bíblia falou que ele ficou com grande medo, congelado em seu lugar, totalmente congelado, sem resposta. Os joelhos começaram a bater, o rosto ficou pálido, ele começou a tremer com medo, porque agora o Espírito Santo estava falando ao seu coração. Foi terrível para Félix. Ele estava assentado no seu trono, agora não como o juiz, mas sim como o julgado. Estava enfrentando a palavra de Deus. E o que dizia a Bíblia? Dissertando ele acerca de justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu te ver vagar, chamar-te-ei. Félix foi um procrastinador. Ele não disse não para a mensagem do Evangelho. Ele disse: depois, amanhã, outro dia. Estudamos a história. O drama termina, a cortina fecha. Os créditos vão passando pela tela da televisão. A história terminou. E Félix não é cristão. Ele disse outra vez: amanhã, um ferramenta do diabo, maior ferramenta. Eu li uma lenda que disse que um dia o diabo chamou os demônios, disse: eu preciso achar uma maneira mais eficaz de enganar as pessoas e impedir a entrada deles para o céu. E um demônio disse: olha, chefe, eu tenho uma ideia. Fala para eles que não existe Deus. E seguindo a lenda, o diabo disse: não, eu já tenho tentado isso durante milhares de anos e não funciona. As pessoas olham o céu estrelado, eles olham as evidências da ciência, e eu posso dizer que não há Deus, mas eles ainda creem no coração que existe Deus. Outro disse: então fala para eles que Deus não os ama.
E o inimigo disse: também não funciona. As pessoas leem a Bíblia, a história do Calvário, a demonstração do amor de Deus. Eu não posso convencê-los que não amam a Deus. Outro demônio disse: então fala para eles que existe Deus e Ele ama, mas eles não precisam tomar uma decisão. Disse: também não funciona. As pessoas ficam convictos no coração. Eu não estou conseguindo impedir a decisão deles. Outro demônio disse: chefe, eu tenho uma ideia maravilhosa. Fala para as pessoas que existe Deus, que Deus é amor, que todos devem se decidir a seguir Ele, mas não hoje, amanhã. E com isso, segundo a lenda, o diabo bateu as palmas com alegria. Disse: é um plano maravilhoso e este plano está funcionando. Félix disse: vai agora outra vez, outra ocasião, eu vou aceitar a Cristo. Mas a ocasião nunca chegou. E muitas pessoas estão cometendo o erro de Félix. Outra ocasião. Eu tinha um amigo pregador que tinha os quadros que ele pendurava na frente enquanto ele pregava. Ele falou de um menino que era pequeno, brincando com os brinquedos. Depois ele colocou umas palavras em frente do quadro: é muito pequeno para pensar em Deus. Este menino é muito pequeno para pensar em Deus. Eu não creio isso. Eu creio que Deus fala até para crianças. Aliás, tem uma criança que está ouvindo cada noite. Me falaram que ela tem só 3 anos. Mas ela não perde a reunião e seus pais não escutam. Ela diz: vamos ouvir, eu quero ouvir a pregação. Sei de algumas crianças de 6 anos que estão acompanhando tudo. Em Michigan eu estava pregando, tinha um menino de 5 anos que vinha cada noite, mas o pai não queria saber. Mas cada noite ela voltava para casa e contava para o pai tudo o que ouviu. E antes de terminar a série, o pai se converteu pela informação que a menina deu para ele. Mas às vezes pensamos que a criança é muito pequeno para pensar em Deus. Meu amigo tinha um outro quadro. Agora o menino estava crescendo. Estava jogando futebol e esportes. Estava muito feliz. E a lenda disse: muito ocupado para pensar em Cristo. Estava se divertindo demais. Agora não era tempo para pensar em Cristo. Ele deixou para mais tarde. Depois veio um outro quadro. Agora ele estava crescido. Agora ele estava trabalhando. Estava muito ocupado e muito eficiente no trabalho. E era muito eficiente para pensar em Cristo. Mais tarde ele achou a namorada perfeita. Estava tão contente no namoro. Enquanto ele namorava, ele disse: não é agora que eu devo fazer uma decisão a Cristo, porque agora não é tempo. Estou muito feliz para pensar em Cristo. E mais tarde ele casou e entrou nos negócios, e como negociante ele estava trabalhando muito, longas horas, e ele não teve tempo para pensar em Cristo. Ele disse: agora sou muito eficiente para pensar em Cristo. Mais tarde ainda surgiram problemas dos negócios, e ele ficou preocupado com os problemas. E não tinha tempo para pensar em Cristo. Disse: estou muito preocupado para pensar em Cristo. Mais tarde ainda na sua vida, com os trabalhos, ele trabalhava dia e noite e chegava em casa cansado. Disse: estou muito cansado para pensar em Cristo. Os anos foram passando e depois de um tempo ele ficou cada vez mais velho e mais fraco. E ele disse: agora estou muito velho para pensar em Cristo. Mais tarde, o último quadro mostrou o túmulo, que disse: muito tarde
para pensar em Cristo. Se nós deixamos para amanhã, é uma coisa séria. Meus amigos, o que estou falando é urgente. Eu aprendi na vida que é perigoso deixar para amanhã. Quantas vezes eu estudei com uma pessoa e disse, amanhã, fala comigo amanhã. Na manhã seguinte a pessoa já estava morta. Meus amigos, não tem nenhuma pessoa ouvindo minha voz, nem aqui, nem em lugar nenhum, que pode garantir que estará com vida amanhã. Aliás, vou um pouco mais longe do que isso. Não há nenhuma pessoa aqui hoje que pode garantir que estará com a vida daqui 5 minutos. Ninguém tem contrato com a vida. Ninguém tem ossos de ferro. Um corpo que não pode ser destruído. É perigoso esperar para amanhã. Devemos fazer a decisão hoje. Em pouco tempo, Paulo estava em dificuldades outra vez. Agora enfrentava um outro casal, um outro juiz, era o rei Agripa, e com ele uma senhora chamada Berenice. E Paulo teve que enfrentar esse casal. Quem era este rei Agripa? Querem conhecê-lo? Eu quero apresentar para que todos possam saber com quem Paulo estava lidando. Eu acho que no caso de Paulo, não ia perder muito tempo com gente assim. Se quer saber alguma coisa de uma pessoa, é bom conhecer a família, não é? Quando uma moça gosta de um rapaz, às vezes ela vai para casa para conhecer a família, porque ela pode aprender muita coisa sobre o caráter dela conhecendo a família e vice-versa. Então, acho que é bom conhecer a família do rei Agripa. Vamos apresentar alguns membros da família. Quem era o avô do rei Agripa? Todos que leram a Bíblia conhecem ele. Todos que leram a Bíblia já ouviram a sua história. Seu nome era... Alguém quer adivinhar? Eu vou dar uma dica. O seu nome começava com H. H grande. Alguém quer adivinhar quem era o avô de Agripa, cujo nome começava com H? É um homem chamado Herodes. Quem era este homem Herodes? Era chamado Herodes o Grande. Uma das figuras famosas da história. Ele que construiu a cidade de Cesareia Marítima e muitas outras fortalezas. A fortaleza de Massada, que é uma coisa maravilhosa. Ele foi o construtor da cidade de Cesareia. O que mais sabemos dele? Foi este rei que falamos no domingo passado, que ficou com ciúmes quando ele ouviu falar que um novo rei nasceria em Belém. E disse para os magos, vão adorá-lo e vêm me dizer onde está, para que eu também possa o adorar. E quando os magos não voltaram, ele ficou tão furioso, disse, precisa acabar com esse rei, não quero concorrência, e matou todos os meninos pequenos da cidade de Belém. Homem bondoso, não acha? Podemos ver mais coisas da vida. Tenho lido os livros da história que comprei em Israel. Tenho muita informação. Um dia ele estava andando na rua com seu filho, tinha um filho muito bonito. E as mulheres não olharam para Herodes, olharam para o filho. Ficou com tantos ciúmes que disse para o filho, olha, vamos para a piscina nadar um pouco. Quando entraram na piscina, ele segurou a cabeça do seu filho embaixo da água até morrer, para não ter concorrência mais. Matou seu próprio filho por ciúmes, nada mais. Ele também ficou zangado com a sua esposa, que era muito bonita, a quem ele amava muito. Mas ele também matou sua própria esposa. Era um homem totalmente cruel, chamado Herodes o Grande. Mas era um homem cruel.
Quero apresentar mais um membro da família do rei Agripa. É bom conhecer. Ele tinha um tio muito conhecido. Se você já leu a Bíblia, vocês vão saber quem era este tio. Qual era o nome do tio de Herodes? Eu vou dar uma dica para poder adivinhar. O nome do tio de rei Agripa começava com H. Quem será que foi? Alguém quer adivinhar? Ele também se chamava Herodes, mas era um outro Herodes. Qual foi este Herodes que foi o tio de Agripa? Foi um homem que um dia fez anos e no seu aniversário ele convidou uma menina bonita para dançar. E ele ficou tão encantado com a menina, ficou tão impressionado com a beleza dessa pequena, que ele prometeu a ela qualquer coisa que ela desejasse. Se lembra da história? O que ela queria? Ela foi falar com a mãe que odiava João Batista e só porque ela dançou para ele e deixou ele meio louco, ele estava disposto a cumprir o desejo dela. E para agradar ela pediu a cabeça de João Batista num prato. E ele cortou a cabeça de João Batista, o servo de Deus, só para agradar a menina. Homem bom? Estamos vendo que a família não é muito boa, não é? Nem o avô, nem o tio. Mas acho que vamos conhecer a família um pouco mais. Vamos conhecer o pai do rei Agripa. Quem foi o pai do rei Agripa? Qual foi o seu nome? Mais uma vez eu vou dar uma dica para que podem adivinhar. E se querem saber com que letra começa o nome do pai de Agripa, eu vou lhe dizer que foi H. E quem será que foi? Alguém quer adivinhar? Qual foi o nome? Herodes. Mais um Herodes. E quem foi este Herodes que foi o pai de Agripa? Bem, nós sabemos a história. Ele gostava muito da cidade de Herodes o Grande. Ele gostava dos jogos, ele passava muito tempo em Cesareia. Ele ia para o teatro, mas um homem que era muito vaidoso. Ele gostava de se vestir muito bem. E ele conseguiu os trajes finos, dourados. Era um homem tão bem vestido que chamava toda a atenção para ele. E com vaidade ele entrou no público. No ano 44, ano Domini, ele queria impressionar o povo. Ele gastou uma fortuna e colocou os trajes mais caros que existiam. Trajes dourados que brilhavam no sol. Coisas caríssimas. E ele foi enfrentar o povo tão bem vestido. E fez uma impressão muito forte sobre o povo. E depois fez um discurso com sua voz tão linda. E com seu poder oratório, ele começou a falar. E o povo começou a clamar: não é homem, é um Deus. E ele ficou muito contente. Disse: eu mesmo sou divino. Vocês têm razão, eu sou muito bonito. Vocês têm razão, eu sou muito inteligente. Eu sou mais do que humano. Eu sou impressionante. Mas a alegria durou pouco. O que houve? A Bíblia nos conta o que houve. Foi um dia triste na sua vida. Lemos no livro de Atos, em dia designado, Herodes, vestido do traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra e o povo clamava: é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido por vermes expirou. Homem tão bonito, tão inteligente, teve que morrer uma morte horrível em frente de toda a multidão. E eles assistiram à desgraça dele, com os bichos comendo o seu corpo.
o pai de Agripa. Agora sabemos quem era o pai, quem era o tio e quem era avô. Agripa não era um homem muito bondoso, nem muito bom. E ele estava acompanhado com Berenice. Quem era Berenice? Muitas pessoas acham que Berenice era a esposa dele. Errado. Não era a esposa dele. Berenice era a sua irmã, mas estava vivendo com ele como se fosse a esposa. Ela tinha 2 apelidos pelo povo. Chamavam ela, porque era tão bonita, chamavam ela de Vênus hebraica e de Mini Cleópatra. Ela era tão bonita, mas ela não era uma pessoa de alta moral. Ela casou a primeira vez com 13 anos de idade, mas o casamento não durou nada. Teve vários casamentos e muitos casos. Ela casou-se com o imperador Tito. Enquanto estava casado com ele, ela namorava o seu pai, Vespasiano. Era uma mulher totalmente sem moral. E agora ela vivia com seu irmão como se fosse seu esposo. Este é o casal que Paulo enfrentou lá em Cesareia. Este é o casal que estava julgando Paulo. Se eu fosse Paulo, eu falaria algumas palavras agradáveis e deixaria por aí. Mas Paulo era sempre o pregador. Ele sabia o seu dever. Ele não podia fazer o que ele queria fazer. O que seria bom para ele. Ele havia se dedicado à palavra de Deus. Ele disse, eu preciso pregar a doutrina. Eu preciso dar a verdade. E ele começou a pregar para este casal tão ruim. Na cidade de Tiberíades, existem banhos quentes hoje que levam o nome de Berenice. Porque é tão conhecido. Existe uma coluna chamada Montanha de Berenice. Berenice, a irmã de Agripa. Também na mesma cidade há um aqueduto romano que leva o seu nome. Berenice e Agripa estavam lá. E o que Paulo fez? Ele pregou um sermão evangélico. Ele pregou Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Ele contou a história de Jesus e sua salvação. E o que ele fez quando terminou essa pregação? Ele fez o que todo evangelista é obrigado a fazer. Ele fez o que eu vou fazer daqui a uns minutos. É a coisa mais difícil para o evangelista. Quando estou pregando, eu sei que eu preciso dar oportunidade para as pessoas aceitar a Cristo. Mas o diabo sempre fala, não hoje, faça outra vez. O diabo procura desanimar. Mas eu tenho a obrigação diante de Deus de fazer o que Deus manda, e Paulo também. E Paulo fez um apelo, fez chamado. Lemos em Atos 26, 27, ele olhou para Agripa. E o que ele falou? Que são as palavras que ele falou em Atos? Ele disse, a passagem anterior. Ele falou para Agripa e disse, acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Disse, Agripa, tu estás acreditando na palavra de Deus? Eu estou dizendo para as pessoas que estão me ouvindo muitas noites. Nós temos não falado da nossa opinião, das nossas ideias. Noite após noite, abrimos as Escrituras e mostramos o que a Bíblia disse. Eu pergunto aos ouvintes, estão acreditando? Depois de ver toda a evidência, acreditam que esta é a verdade? Eu sei que acredito. Não há alternativa.
Porque a Bíblia é clara. Está tudo bem claro na Bíblia. Eu pergunto a todos que estão me ouvindo: acreditas o que ouviu? Isso que Paulo perguntou a Agripa. Qual foi a resposta de Agripa? Que resposta cujas palavras vêm ecoando pelos séculos. Agripa respondeu. O que ele disse? Essas palavras tão famosas. Então Agripa dirigiu-se a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Por pouco, estou quase cristão. Que maravilha! Um rei tão poderoso quase se tornou cristão. Não acha uma coisa maravilhosa? Não é uma coisa maravilhosa quando pessoas ouvem a mensagem de Deus e quase tomam uma decisão? Ficam muito impressionados. Por pouco eu tomaria uma decisão a seguir a Cristo. Que maravilha! Que maravilha! Agripa quase se tornou cristão. Eu não compro bilhetes de lotaria. Eu não creio nisso. Alguém disse: deve fazer oração, comprar bilhete, e quem sabe você vai ganhar os milhões. Eu sempre disse: se Deus quer que eu ganhe os milhões, Ele vai me mandar os milhões sem o bilhete, não é? E dizem que a probabilidade de ganhar milhões de reais com bilhete de loteria é a mesma probabilidade de ser atingido por um raio. Eu não quero ser atingido por um raio, eu também não acho que vou ganhar. Mas uma vez eu quase ganhei. Eu comprei gasolina e me deram um bilhete de graça. E quando saiu o sorteio, eu olhei o meu número. Vocês vão ficar admirados. O número que foi tirado foi 1, 2, 3, 4, 5, 8. Meu número era 1, 2, 3, 4, 6, 7. Faltava uma coisa só para estar certo. Quase ganhei 10 milhões de dólares. Quase. Não foi maravilhoso? Não ajuda quase, amigos. Eu sou tão pobre com a pessoa que nem comprou bilhete e não ganhou bilhete. Porque quase não foi suficiente. Quase não serve. Eu soube de um aluno que quase passou as provas finais. Quase. Falta um pouco para ele passar. Mas não passou. Não ganhou o diploma. Ele não passou. Quase não foi suficiente. Eu conheço pessoas que são quase cristãos. Não é maravilhoso ser quase salvo? Quase salvo. Conheço pessoas que dizem: eu estou quase obedecendo tudo que Deus fala. Eu obedeço 9 mandamentos. É só um que eu não estou seguindo. Quase cristão, não é? Que maravilha. Quase. Mas Deus está chamando pessoas que não quase obedecem, mas que obedecem totalmente. Porque eu vou fazer uma pergunta a todos. O que quer dizer quase salvo? O que quer dizer? Quase salvo. Quase salvo quer dizer totalmente perdido. Não ajuda a ser quase salvo. 99,9 vezes salvo, ou porcento digo, 99,9% salvo quer dizer 100% perdido. Sempre enfrentamos 2 classes de pessoas. Entre meus ouvintes hoje, tem várias pessoas que são como Félix. Sim, eu vou seguir, com certeza, qualquer dia. Quem sabe amanhã? Quem sabe na semana que vem? Mas a Bíblia diz que agora é a hora da salvação. Agora é o tempo aceitável, disse Jesus. Deus está pedindo pessoas que não vão esperar amanhã.
ou mais tarde hoje, ou daqui 10 minutos, é agora. E entre cada congregação tem pessoas que quase cristão. Quase não é suficiente. Não é suficiente. Nós estamos vivendo no fim da história deste velho mundo e Deus está chamando pessoas que não serão quase cristãos. Não serão 90% cristãos. Você diz, mas eu vou para uma igreja que segue quase tudo. Seguimos os mandamentos, somente o quarto que diz, lembra-te do sábado, só isso que não seguimos. Estamos 90% certo. Meus amigos, 90% não é suficiente. Não é suficiente. Deus está chamando pessoas que estarão com Ele 100%. Não quase cristãos como Agripa, mas totalmente cristãos, para que eles possam aguardar com alegria a vinda de Cristo. Eles verão o Rei chegando e eles o aceitarão com alegria. Hoje à noite, Deus está chamando pessoas. Pai nosso que estás nos céus, aqui estamos diante de Ti. Muitas pessoas têm ouvido a verdade noite após noite após noite. E podemos dizer, como Paulo disse para Agripa, podemos dizer para eles, crês tu nas profetas? Na mensagem bíblica, nas doutrinas que ouviste? Podemos dizer, como Paulo disse para Agripa, eu sei que crês, porque a evidência é tão forte, não pode haver dúvida. Mas, Pai, ajuda para que ninguém dirá hoje à noite, quase estou persuadido. Enquanto estamos orando, cabeça inclinada, olhos fechados. Alguém aqui que é quase cristão? Precisa tomar somente um passo para ser totalmente. É 90%, mas agora precisa de mais um pouco. Alguém que está nessa posição que gostaria de levantar sua mão e dizer, pastor, eu quero ser 100%. Eu quero tomar um passo. Estou vendo várias mãos se levantar. Isso quer dizer que vão se preparar para fazer parte da igreja remanescente que guarda os mandamentos de Deus. Eu gostaria de saber se estas pessoas tivessem a coragem de vir aqui, que eu gostaria de apertar a sua mão e dar uma palavra de ânimo e fazer uma oração. Eu sei que é mais difícil vir para frente do que levantar a mão, mas isso vai ajudar a sua decisão. Isso vai confirmar e vai dar coragem para os outros e assim estarás ajudando outras pessoas. Podem vir para frente, algumas pessoas estão vindo. Vem agora, que Deus abençoe. Não adianta ser quase cristão. Deus está chamando pessoas que serão totalmente. Temos muitas pessoas no salão de baixo. Vou pedir que eles sobem aqui, porque nós queremos estar com eles aqui. Deus abençoe. Deus abençoe cada um. Deus abençoe, jovem. Deus precisa de ti. Deus abençoe. Um prazer tê-los aqui. Que Deus abençoe. Deus abençoe, jovenzinha. Deus está chamando homens, mulheres, pessoas importantes, que não serão quase cristãos, serão totalmente. Quem sabe alguém aqui disse outra vez, que Deus abençoe. Este homem será um grande bênção para Deus. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe, jovem. Esta é uma decisão muito importante. Então, pessoas subindo lá de baixo, que não tiveram lugar para entrar aqui hoje à noite, mas Deus está chamando eles, porque não serão quase cristãos, serão totalmente. Que Deus abençoe. Que Deus te abençoe, jovenzinho. Que Deus te abençoe. Deus tem um trabalho para ti. Não estamos procurando pessoas para ser quase cristãos. Estamos pessoas que estão decididos a ir todo o caminho com Deus. Podem vir, ainda há tempo, ainda há lugar. Venha aqui enquanto Deus lhe chama.
Que Deus lhe abençoe, meu Senhor. Deus tem um trabalho para ti. Deus abençoe, jovem. Deus te abençoe. Vem agora. Tem pessoas que estão subindo. Nós vamos fazer uma oração junto. Eu vou pedir todas as pessoas vir para este lado aqui, quanto mais possível, porque nós vamos ter um batismo. Pessoas que resolveram não ser quase cristãos e vão ser batizados. E nós vamos assistir, porque isso vai fortalecer nossa fé. Se nós podemos, quem sabe, até ficar aqui mais nos degraus, Deus abençoe. Vem aqui enquanto Deus chama. Deus abençoe, jovem. Deus te abençoe. Vem agora. Vem agora. Ainda há tempo. Há lugar para mais. Deus está chamando pessoas que vão todo o caminho com Ele. Eles querem ser cristãos totais. Podemos ficar aqui nas escadas. Queremos deixar lugar para o povo ver o batismo. Vem sempre para esse lado aqui. Vamos pedir que ninguém fique em frente do tanque batismal. Deus abençoe. Bem-vindo agora enquanto Deus chama. Bem-vindo. Há muita alegria no céu hoje. Essas decisões são importantíssimas. Vem para esse lado aqui enquanto sobem. Para esse lado aqui, por favor. Deus abençoe. Quero apertar a mão de cada um, porque é a decisão mais importante da sua vida. Vem aqui agora. Deus está chamando. Que Deus abençoe cada um. Entrada, Jesus, quer em teu coração, porque não abris então, não deixes que nada lhe ocupe o lugar, que resposta hoje vais dar. Pai nosso, te agradecemos as grandes vitórias que aconteceram hoje. Aqui em Vila Formosa, dezenas de pessoas que não querem ser quase cristãos. Em muitos outros salões e casas, igrejas, pessoas tomando a mesma decisão. Milhares e milhares de pessoas entrando no exército de Deus. Pessoas que serão 100% cristãos. Abençoe cada um. Abençoe todos nós. Despede-nos agora com tua paz, em nome de Jesus. Amém.